Eu passei uns 15 dias sentindo falta de ar, aquele mal-estar, tudo. Aí eu achava que era por causa do cansaço, tudo. Aí eu achava normal. À noite eu piorava, né? Aí eu também tomava um remédio para a falta de ar e ia dormir. Eu já vinha há muitos anos, há anos, com a dor na perna e na costela. Quando ela adoeceu, eu estava lavando roupa lá atrás. Quando eu dei fé, ela já estava aqui no quarto, doente. Aí já não tinha mais voz, nem tinha mais... Nem chegava. Chegou um dia que veio atacou mesmo que... Aí eu falei assim, hoje eu vou no médico, porque eu tô muito mal. Ia para os médicos e os médicos não diagnosticavam nenhuma doença assim grave. Chegamos no hospital em Panelas, tiraram ela, botaram na cadeira de roda. Aí o médico já veio encontrar com ela, mas não tinha voz. E vomitando direto, sem parar. Aí fiz minha ficha lá. Quando eu peguei uma revista, fiquei lendo lá enquanto o médico me chamava. Aí fiquei lá lendo, ele me chamou. Quando chamou, que eu sentei na cadeira para ele me atender, eu desmaiei. Só me lembro que minha cabeça doía demais e que eu vim no carro do menino que veio me trazer em casa e pronto. Aí daí eu não vi mais nada. Eu já andava com uma sacola de exame, porque eu fazia todos os exames, fazia fisioterapia, o médico passava 10 sessões, eu fazia, depois eu voltava com a mesma dor, do mesmo jeito, às vezes até pior. Isso aqui inchou tudinho. O médico botava um aparelho, uma luzinha bem dentro do olho dela assim, e ela não enxergava, não batia com a pestana nem nada. Não mexia com o caroço do olho. Aí começou a estufar o caroço do olho dela para fora. Era a coisa mais feia, meu Deus. E já teve médico que me mandou eu ir para um psiquiatra, porque eu não tinha mais remédio para passar para mim. Eu só lembro quando ele disse assim, é muito grave o problema dela. Só isso que eu lembro. Aí fui para UTI, fiquei 8 dias. Depois veio a confirmação que realmente eu estava com mieloma. Aí o médico chegava e dizia assim, olha, entrega ela a Deus, que ela não vai se recuperar mais não. Ela está morta, tira os aparelhos, ela está morta. Quando eu voltei, esses 8 dias, aí ele disse assim, você vai precisar fazer hemodiálise. Um dos médicos disse que eu só teria 3 meses de vida. A dona Ana Lúcia é uma paciente jovem, né? Paciente que hoje já está com 36 anos. Ela já vinha apresentando, do ponto de vista laboratorial, alguma alteração já da função renal. Essas substâncias que o rim deveria estar filtrando, elas se tornam muito altas no sangue e leva a pessoa a ter um quadro com náusea, com vômito, coma, cefaleia intensa, dor de cabeça. E nesse segmento, o rim esquerdo também começou a evoluir com perda rápida e progressiva da função e acabou que, enfim, ela chegou na que a gente chama de fase terminal da doença renal crônica, né? Onde o paciente precisa de uma terapia renal substitutiva, que no caso foi optado pela hemodiálise para ela. A paciente Maria Lúcia Soares Paz, ela tem um diagnóstico de um tumor, de um câncer chamado mieloma múltiplo, que é um câncer que se desenvolve na gordura que tem dentro dos ossos, que é popularmente conhecida como tutano, e ela é responsável por formação de várias células do sangue. Então, é um órgão extremamente importante. Participa na formação das hemácias, das plaquetas e dos leucócitos. Ele não cura, é uma doença cíclica, a gente controla ela por um tempo, ela volta lá na frente, se faz novo tratamento. Ela viveu várias crises, ela tinha uma crise no hospital,
eu levava ela para outro hospital, enfim, tinha a crise no setor privado, ela voltava. Então é uma paciente bem emblemática que pode retratar demais as dificuldades do dia a dia de um paciente de saúde pública no Brasil. Terezinha deu entrada no hospital e quando chegou mostrava que tinha um déficit, uma dificuldade de mover um lado e em quase 24 horas ela entrou em coma. Então se pensou na possibilidade de uma isquemia cerebral. Só que no caso de Terezinha, ela utilizava anticoncepcionais orais. Então entre as causas, a gente pensou numa trombose venosa. Pensar em AVC num paciente jovem não é usual para o médico, para o clínico geral. Então, e a queixa dela inicial era de dor de cabeça. Só quando ela apareceu com uma dificuldade motora é que o hospital de origem do interior pensou na possibilidade de um AVC e encaminhou ela para um hospital de referência, aonde foi passado um catéter, chegou até o ponto onde a veia estava obstruída, foi colocada uma medicação que é justamente o trombolítico, que ficou gotejando durante algumas horas. Então, o que aconteceu é que Terezinha, apesar de ter chegado com um Glasgow, que é uma escala que a gente usa para avaliação de coma, muito baixo, foi uma paciente que saiu andando do hospital. A minha vida mudou totalmente, aí meu marido começou a beber, acho que ele que ficou com depressão. E até hoje ele ficou assim, a gente já se largou e tudo, mas nunca voltou. E ele sempre... que ele, tipo assim, ele não entende o tratamento, ele acha assim, Ana, tu já tá boa, não preciso mais tu ir. Aí eu vou, ele acha que não tem mais precisão para mim ir. A gente briga, aí ficou, a situação financeira também, abalou tudo. A minha vida abalou tudo. Aí eu trabalhava na feira e ia fazer diálise, né? Quando eu chegava, eu ficava lá ajudando, até 2 anos eu ajudava, conseguia controlar direitinho as coisas. Mas depois dos 2 anos eu chegava, só queria dormir, passando mal, minha pressão baixava. Aí foi que eu fui caindo na real, né? Que eu não dava mais conta de trabalhar, tinha que ficar em casa. Aí a gente ainda fica assim, uma situação que você fica pensando, eu nunca mais vou conseguir trabalhar, nunca mais vou ser aquela pessoa que eu era. Mas eu acredito que quando eu receber meu transplante, a minha vida vai voltar ao normal. A fila do transplante ela funciona da seguinte forma, ela é baseada nas condições clínicas do paciente, na temporalidade que ele já está lá e, obviamente, obedecendo uma ordem de chamada, mas o fator determinante é a questão da compatibilidade. Por exemplo, pode ter um paciente que já esteja um bom tempo no transplante, na fila de transplante, tem um que entrou recente. Se apareceu aquele órgão, mesmo que ele tenha entrado um pouco mais recente do que aquele que está mais antigo, mas se a compatibilidade for maior em relação àquele que está mais recente, obviamente esse paciente é que vai receber o transplante por motivos óbvios, né? E assim, minha vida está indo, já tem 4 anos que eu estou fazendo, na espera do transplante. Na hora que o celular toca, eu já imagino que seja alguém me chamando para transplante. E estou levando a vida assim. Mas está difícil. No Brasil a gente tem uma cultura assim muito ainda fraca em relação a essa questão da doação de órgãos, tá? Apesar de que assim a mídia tem trabalhado exaustivo nisso, a gente vê envolvimento de vários artistas na questão de doação de órgãos e tudo, né? Campanhas estão sendo feitas constantemente, mas ainda a gente encontra a resistência dos familiares em doar. Aí eu fico me perguntando, mas por que eu nunca fui chamado? Será que é alguma coisa? Será que não é para mim transplantar? Que dali eu fico me perguntando, né? Mas eu não sei por quê. Espero que eu seja chamado logo. Só um transplante de medula poderia me salvar. Mas aqui não fazia na época. Só em São Paulo. Quase que não sobe o avião. Parece que fica todo mundo torcendo para o bicho subir. O bicho fez assim. Era um avião que vinha com muita gente lotado. Agora a gente com uma perna só, a gente parecia mais o que vinha da guerra tudo. Digo, agora deu.
Em São Paulo, uma chuva, o avião quase não aterriza e foi uma confusão. Mas deu tudo bem. Nós passamos lá 6 meses em São Paulo. Nós ficamos no kitnet lá na Rua da Consolação, que era próximo ao Hospital das Clínicas. Nós íamos a pé, para não pagar táxi, porque a gente não tinha dinheiro para pagar táxi. Aí ficou ali e a gente ia a pé para o Hospital das Clínicas. Todos os dias, de manhã e à tarde. Eu ia de manhã e à tarde e a minha filha ia. Eu fiquei lá e acompanhei tudo, né? Mas foi muita luta, viu? O transplante dela foi feito no ICO, no Hospital do Coração. Depois as medicações foram tomadas no Hospital das Clínicas, mas foi feita no ICO. Às vezes eu perdo 1 hora e pouco de diálise, porque o ônibus não passa normal, né, no feriado. O paciente com a doença renal crônica, em programa de hemodiálise, ele faz geralmente 3 vezes por semana, num tempo de 4 horas. Tá? Então o paciente chega, a gente pesa esse paciente, avista a variação de peso entre o que ele saiu da última sessão e o que ele ganhou de peso, eles já não urinam mais. Então tudo que ele ingere de líquido, de alimentação, isso fica como acumulado. Então, com isso, a gente prescreve o que esse paciente vai perder de peso ao longo daquela sessão. Isso é a vida diária dele. Estou levando a vida assim do jeito que Deus quer, mas não era o que eu queria, não. Eu queria coisas melhores, né? Mas até agora ainda não está aparecendo, não. Que aí eu não posso desligar hora nenhuma desse será, porque qualquer hora que me chamar para transplante, por isso aí eu não desligo dele hora nenhuma, vou dormir, coloco ele de pezinho, porque se tocar, eu tenho uma irmã transplantada, só que ela mora em Fortaleza. Ela não mora aqui. Ela já foi transplantada já 2 vezes. Uma irmã minha doou rins para ela, ela durou 10 anos. Com 10 anos, aí rejeitou. Ela voltou de novo para hemodiálise, passou 6 meses fazendo hemodiálise, aí ela recebeu de cadáver. Aí tá até hoje, graças a Deus. Já tem uns 3 anos que ela recebeu o transplante e nunca sentiu nada, tá bem. Aí ela fica dizendo que é para mim ir para lá, porque lá o tratamento é melhor do que aqui é muito lento, que lá as pessoas não passam muito tempo na fila, na espera do rins, o máximo é 1 ano, 2 anos, e aqui eu já vai fazer 3 anos que eu fui chamada. Mas aí, depois que a gente tem família, né, fica mais complicado para você estar saindo assim. Recentemente tivemos um caso aqui de 2 irmãs que veio da Bahia com problema genético, as 2 chegaram em insuficiência renal para a gente. Então, isso não é incomum, né? Às vezes a pessoa sabe que tem um familiar com problema, mas ele se preocupa com resolver o problema do familiar. Ele mesmo, muitas vezes, não se interessa em saber se ele tem algum problema renal ou não. Ele ia ficando pior. Botando coisa na cabeça, né? Chegou um dia que as meninas chegaram, estava ele já passando mal no quarto. Aí ele foi, as meninas correram, socorreram ele para a Panela. A Panela levaram para Caruaru, ficou na UTI em Caruaru. Já tinha dado infarto nele. Ele fez 3 pontos safena. Tem diabetes, colesterol, pressão alta. Dele tem. O resto da família não tem esse? Só Jorleide. Só essa que veio de Caruaru, mas que tem diabetes e a hipertensa também. E mãe também é hipertensa, mas eu e as outras meninas não. O meu problema já é coração inchado. A hipertensão arterial, ela realmente é o vilão das isquemias cerebrais. Então, ela também pode ser tratada, a diabetes. Então, todas essas causas, diabetes, hipertensão, cardiopatia, a orientação higiênico-dietética, então o paciente evitar deslipidemias, fazendo uma alimentação correta, ser desestimulado para o consumo de álcool, desestimulado para o consumo de fumo. Então, todo esse trabalho na base vai fazer com que não chegue nenhum doente para ser atendido aqui com AVC na fase aguda. Porque a hipertensão e o diabetes são, na grande maioria das vezes, doenças silenciosas. Geralmente elas não geram sintomas, até que chega uma fase dessa, assim, de um estágio muito avançado da doença, ou que ela já esteja atingindo algum órgão-alvo. Você precisa melhorar a assistência à saúde básica para que a desconfiança
de que algo está errado na saúde básica seja feita mais rápido, você precisa melhorar o setor terciário, ou seja, o hospital que trata o paciente com alta complexidade. Sabendo que a hipertensão e o diabetes são as causas principais hoje no Brasil de perda de função renal, muitas vezes a gente vê que esse paciente ele chega até o nefrologista já numa fase bem avançada da doença renal. Então, assim, numa fase que já não tem muito mais o que você fazer por ele. Tem 4 anos que eu faço diálise. Só tem 2 anos e meio que eu estou na fila para o transplante. Por quê? Porque eu nunca conseguia organizar os exames todos em dias. Às vezes o médico dá encaminhamento para você, você precisa fazer dentro de um mês, aí você vai tentar ficar marcando, tenta. Você consegue vamos supor, hoje é março, né? Você vai conseguir lá para junho, julho. É muito lento, você nunca consegue organizar seus exames todos, é muito complicado. Aí no caso, se você tiver dinheiro para fazer particular, seus exames ficam tudo em dias, né? Senão... A gente faz o acompanhamento da qualidade da diálise com exames mensais, trimestrais, semestrais e anuais. E a gente vai adequando a diálise, ajustando os valores da diálise de acordo com o resultado desses exames. Quando é 7h20, 7h25 eu vou instalada na máquina. Aí fico até 20 para meio-dia lá, às vezes fico até meio-dia. Minha pressão cai, eu passo mal, é muito ruim. Quando a gente não pega muito líquido, você dialisa de boa. Mas quando você chega com 2 litros a mais, 3, que eles querem tirar tudo de uma vez, aí você começa a passar do mal. Você passa a diálise toda mal, né? Porque é uma coisa que vai tirar seu líquido ali dentro de 4 horas, eu acho muito pouco tempo. E você fica muito debilitado também, né? Por causa da situação. Sofre muito naquelas máquinas. Ali, qualquer momento, você pode morrer. Mas quantas pessoas nesses interiores, né, que não têm condições de ficar fazendo esse tratamento, que às vezes morre até sem fazer o tratamento, e eu estou tendo a oportunidade de fazer, por isso que eu faço direitinho, chego na hora certa, saio na hora certa também. E só tenho que agradecer. A rotina do dia a dia, minha rotina é essa, dia a dia. Não são raras as vezes que a gente pega pacientes do interior da Bahia, interior do Piauí, do Nordeste, que vêm aqui para o Distrito Federal atrás de tratamento. São pacientes que têm indicação de terapia renal substitutiva e são pacientes que se encaixam no programa de crônico. E aí a gente, tudo bem, estabilizou o paciente, já fez acesso nele, está tudo perfeito, mas não tem para onde encaminhar esse paciente. Porque quando eu falo para ele, ó, eu vou te encaminhar para uma clínica aqui do Distrito Federal, ele fala, eu não tenho condições de morar aqui. E aí para a cidade de origem dele, lá não tem centro de diálise. Então, realmente fica difícil, né? Eu quero dizer que hoje eu estou aqui bem devido ao tratamento que o doutor Irã tem me dado. Porque desde que eu fiz o transplante, que eu cheguei, que ele cuida de mim. E ele nunca deixou de me atender. Eu agradeço muito a ele. Ela também conta um pouco da minha história, né? Eu sempre, de onde eu mudei para trabalhar, ela mudou junto comigo. Então ela é um paciente bem especial. Tenho um carinho muito grande por ela. Eu conheço o marido dela, que também veio se tratar comigo também. Conheço as filhas, conheço as netas, enfim. O marido dela trata comigo já há uns 3 anos. Aí ele tem um tumor de próstata, uma situação bem mais tranquila do que a situação dela. Realmente eu estou bem melhor, mas eu quase tive com o pé na cova, quase que eu embarcava. Aí o doutor Irã meteu a quimioterapia, foi que eu voltei, né? Eu cheguei a perder 28 quilos, eu pesava 88 quilos. Estou agora com 68, não quero passar disso não, tá bom demais. E agora estou fazendo quimioterapia em casa, com um medicamento novo. O doutor Irã passou 3 meses desse medicamento. É um medicamento importado e foi doado pelo Estado, né? Mas através da justiça, né? Eles não dão assim de mão assim beijada. A oncologia, nos últimos 15 anos principalmente, ela foi
agraciada com diversas novas tecnologias. E o processo de incorporação dessas tecnologias, ela acontece muito antes no setor privado do que na medicina pública. Então, uma medicação que é lançada nova, a Anvisa e a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela obriga os convênios a pagar esse tratamento para os pacientes. Isso acontece muito rápido, muito mais rápido que o que é no SUS. Então, tem tratamentos no setor privado que você tem muita dificuldade de fazer no SUS. Então, por uma questão ética, você não pode deixar de oferecer o que é melhor para o seu paciente. Se tem um estudo documentando que aquela medicação é a melhor, você tem que oferecer. Se é médico, você tem essa obrigação. Os pacientes do SUS, hoje em dia, são pacientes muito mais esclarecidos, são pacientes com muito maior capacidade de buscar seus direitos e melhor condição de vida. Então, eu acho que essas duas transformações fizeram com que o médico informasse que existia o tratamento e o paciente desejasse buscar esse tratamento através da justiça. Então, começaram a ter diversos processos. Essa cirurgia me fez sofrer muito. Eu fiquei de cadeira de roda, eu pensei até que ia ficar sem a perna. Foi quando o médico disse que tinha um tumor no meu joelho, eu fiquei muito desesperada. Ela teve um problema em 2009 que a gente controlou mais facilmente. Em 2011 para 2012 a doença voltou novamente. E a gente instituiu um tratamento clínico para ela. Nessa época, é por isso que eu falo, em Saga, ela tinha um plano de saúde. Ela tinha migrado do SUS para a medicina privada. O tratamento começou no plano de saúde, é um tratamento que era mais fácil ser realizado na medicina privada, porque o SUS não cobre esse tipo de tratamento. E no meio do tratamento, o plano de saúde dela foi à falência e infelizmente ela teve que voltar para o SUS. O plano não cobria nem a operação, nem médico, nem hospital. Não liberou nada. E eu já estava que não aguentava mais com a perna de dor. Aí o plano faliu mesmo, eu fiquei sem plano e para conseguir um plano é difícil, porque na minha idade os planos não querem, né? Uma pessoa de idade e com a doença que eu tenho. Ela teve problema no joelho exatamente pela falta pela falência do convênio. Então o tratamento estava respondendo muito bem, ela estava melhorando com o tratamento. E ela teve que subitamente parar o tratamento porque o convênio dela entrou em falência. Eu acho que o convênio acaba assumindo muita coisa que os convênios não fazem. Eu acho que ele acaba assumindo muita coisa, principalmente dos planos de saúde menores. O exame de sangue ela faz de 8 em 8 dias. No posto de saúde, demora muito a chegar. É com 8, 15 dias que chega. E também é muita gente. A pessoa não consegue pegar a ficha. Aí tem que ser pago. É R$10 a gente paga cada exame de sangue. Aí ela fez um segunda, sexta-feira já vai fazer outro que ele pediu. Todas as unidades federativas do Brasil, cada uma tem a sua farmácia de alto custo. Então a gente faz os processos desses pacientes, encaminham para lá, eles vão e adquirem essas medicações. Tem posto de saúde. Tem um na Vila de Cruz, tem Panelas. Mas só que chega lá não tem o medicamento. A pessoa vai procurar e chega lá e diz que não tem. É. Tá em falta, sempre tá em falta. Eu comprei um remédio de pressão alta que eu tomo. É porque o senhor não tá receita. Eu peguei 2 e faltou 1. Muitas vezes precisa comprar a medicação, mas tem medicações que é totalmente inviável para qualquer nível para a maioria da população do Brasil. Tem grupo de medicações que eu, como um médico, não teria condições de comprar. Não teria condições de bancar
um tratamento que fosse para mim ou para minha família. Não só na oncologia, como tratamento para AIDS, como tratamento para hepatite, são tratamentos caros. Eu sei que o custo do remédio, não sei o valor exato, mas sei que é alto, não é pouco. Eu jamais poderia comprar. Um camarada aposentado que ganha 2 salários mínimos pode comprar um remédio de 10 mil, uma caixa ou 9, não pode. Então tinha que entrar na justiça, né? Ele é muito caro e o plano de saúde não dá. E eu estava sem um plano de saúde. Para migrar ela do serviço privado para o SUS, eu tive que fazer a solicitação da medicação para o SUS. E ela teve que, para conseguir a mesma medicação que ela estava fazendo no serviço privado, ela teve que entrar na justiça para que o SUS fizesse o pagamento dessa medicação. Tá até aqui. Essa medicação, que é isso aqui. Isso já vem há 10 anos e já existe um fluxograma. O médico pede, a secretaria nega, vai na justiça, a justiça autoriza, volta para a secretaria manda a medicação para que os hospitais façam o tratamento. Já virou meio que uma hipocrisia, porque o documento do médico já está preparado, ele só vai assinar, o documento do Estado já está, todo mundo já tem um fluxograma de funcionamento. Eu, particularmente, não vejo como a morosidade do serviço público e administrar um hospital. Eu não vejo essa situação. O dado difícil foi mais a alocação de ambulância para tirar ela de uma cidade para outra. A demora era só as ambulâncias. A prefeitura que tinha que se responsabilizar com ela, né? Que era o paciente de Panelas, aí acho que tinha que esperar. Eles não, lá em Caruaru mesmo não tiravam, não usavam ambulância de lá não, era só de Panelas. Só que aí teve que ligar para Panelas, esperar a ambulância ter outros pacientes para levar para Caruaru para poder pegar a Terezinha em Caruaru para levar para Recife. O médico do Recife falou que se tivesse socorrido antes, talvez ela não tivesse passado o que passou. É importante também que até os paramédicos que trabalham numa unidade, como na UPA ou no nosso próprio hospital, como por exemplo, ou a pessoa da recepção, reconheça que aquele paciente é um paciente que deve passar na frente. Então, mesmo que haja uma fila, uma demanda, aquele paciente onde há uma suspeita de um AVC agudo, de um déficit neurológico agudo, e principalmente que esteja nessa janela até 4h30, ele é um paciente que ele tem prioridade máxima, ele deve passar na frente de qualquer paciente, porque eu tenho uma chance de, com uma medicação, reverter o déficit neurológico desse paciente. Vou citar um exemplo, um paciente que é fumante, certo? E começou a tossir, e teve alguns escarros com sangue, e ele procura o serviço médico. Ele vai levar mais ou menos uns 15 dias a um mês para conseguir a consulta com um especialista que vai pedir um exame. Ele vai demorar um mês para fazer o exame. Ele vai demorar um mês a 15 dias para voltar para o especialista para mostrar o exame. Aí já são 3 meses. O especialista vai ver um tumor no pulmão dele e vai encaminhar para um local especializado no atendimento de tumores de câncer. Ele vai levar também aí 15 dias, um mês, para marcar para o especialista em câncer, que vai solicitar uma biópsia para ele. Isso aí vai demandar mais um mês, que ele vai pegar o resultado da biópsia, vai levar para o especialista em oncologia ou para o cirurgião de tórax, que vai achar o tumor é operável, vai levar um mês para marcar a cirurgia. Se você contar, já vai mais ou menos aí em 6 ou 7 meses. Se eu recebo um paciente no setor privado, eu consigo operar ele em uma semana, 10 dias no máximo. No hospital público, eu vou levar uns 3 meses. Você precisa estar com tudo engatilhado e as coisas têm que funcionar de uma forma fluida, como uma linha de produção, onde o paciente entra, ele é rapidamente avaliado pela equipe como um paciente de risco, que está dentro da janela,
Então ele é abordado pela enfermagem, que funciona a veia, o paciente é levado rapidamente para a tomografia. Lá, às vezes, na própria tomografia, o neurologista já aplica a escala, já identifica que aquele paciente é um paciente elegível para fazer o trombolítico. Olha a tomografia na hora, então a gente ter esse acesso de poder julgar a tomografia na hora, com o auxílio de um radiologista, leva o paciente de volta para a sala adequada e, depois de ter colhido os exames laboratoriais, que eu preciso ter esse retorno o mais breve possível, eu inicio o tratamento. Então, esse tipo de linha de produção, onde a gente consegue fazer as coisas num tempo hábil, nem sempre é possível no hospital público. Primeiro, pela dificuldade do laboratório em dar essa resposta, pela dificuldade da gente acessar a tomografia também com essa velocidade. Então, com isso, mesmo que muitas vezes o paciente chegue em tempo de janela, digamos que o paciente chegue com 2h40 do evento, se eu não conseguir resolver isso em mais ou menos 1h, 1h30, o paciente vai perder a chance. Fizemos um levantamento entre o consultório privado e o ambulatório do setor público, e os tumores de mama eram quase 6 vezes maiores no ambulatório do setor público em relação ao setor privado. Então essa demora, ela tem tornado o problema câncer muito maior. Só os milagres de Deus para mim ainda estar viva, porque o que eu passei, quando eu vi que eu precisava usar aquela máquina para mim viver, para mim foi um choque. É uma sensação assim de milagre de Deus mesmo, porque você vê seu sangue todo saindo naquela máquina ali, girando o tempo todo ali, 4 horas entrando e saindo, e você ficar ali acordada, vendo aquilo tudo, né? Eu acredito que só o milagre de Deus mesmo. Morrer e deixar meus filhos, minha família. O meu desespero maior quando eu estava lá em São Paulo era esse. Eu chorava dia e noite, porque só pensava nos meus filhos e nos meus netos. Mas Deus é tão bom que hoje eu estou vendo até meus netos se formar. Então é uma família que nunca me faltou. E é muito boa a minha família, muito bonita. Muito bonita. Não me conformo em deixar meus filhos. Chegava lá, estava ela só de fralda. Botaram aparelho por dentro do seio dela, pra cabeça. Aparelho por todo canto. Nos braços, nos pés. Na cabeça tinha uns 4 ou 5 aparelhos. Nas virilhas aqui. E sonda por todo canto. Eu chegava e eu dizia, ela não vai escapar não. Mas dizia, ela tá com a cabeça morta. Aí pronto, tudo era tristeza pra gente. Mas eu tinha que ver minha filha todo dia. Falava que ela ia, se ela melhorasse dessa, ela ia ficar paralítica para sempre. Ia depender tudo da gente. Mas Deus é tão bom que eu tô vendo minha filha aqui mais eu. Mesmo assim, eu sou muito sorridente, eu não deixo me abater por nada. E as pessoas lá gostam de mim, para onde eu vou, todo mundo gosta de mim. Então isso me ajuda mais, né? Eu a ficar vencendo cada dia, cada sessão. Quando eu chego atrasada, as pessoas dizem, a Ana Lúcia ainda não chegou. E quando eu chego, a Ana Lúcia chegou. Aquilo ali eu me sinto bem. É o que faz eu ter mais força também.